Pega os tempos de hoje, nessa contraposição de um pessoal que buscava a verdade e é uma verdade única, a esses conceitos primordiais, e o tempo de hoje, onde o pessoal fala que não, a verdade é relativa. A minha verdade, não tem isso que o pessoal fala na internet? O meu Deus. A minha verdade é diferente da sua verdade. Para os sofistas era isso, era relativa. E por isso que a matemática é tão interessante, na minha opinião. Porque 2 mais 2 é 4. Sim. Não dá para argumentar de maneira diferente. É isso. Tem gente que tenta. Se argumentar diferente, o avião cai, a arma não dispara. Sim. Entendeu? O engenheiro precisa da matemática exata para poder, dentro da realidade, construir as coisas. Agora, 2 mais 2 são 4. Todos concordamos com isso. E se de repente um cara, um sofista muito habilidoso, começa a convencer as pessoas? Não, mas veja bem. 2 mais 2 pode não ser 4, pode ser 5, pode ser 6. O 4 pode se entender como um 5. Entendeu? Transmatemática. E aí ele começa a convencer os outros, e aí tem um pessoal que pode aderir esse discurso. Transarábico. Mas se nós tivermos 100 pessoas numa sala, e eu falo 2 mais 2 são 4, as 100 são contra esse conceito, falando 2 mais 2 podem não ser 4. A verdade vai mudar porque 100 pessoas acham que aquilo é diferente? Não. E se 6 bilhões acharem que aquilo é diferente? Não, a verdade continua lá, por mais que esse pessoal negue a verdade. A afirmação de que a verdade é absoluta no contexto filosófico implica que existem verdades universais e imutáveis, independentes de contexto, perspectiva ou interpretação. A matemática, especialmente em sua forma mais pura e abstrata, é frequentemente usada como exemplo de um sistema de conhecimento onde a verdade é vista como absoluta. Isso se deve a características como a consistência lógica interna e a invariabilidade dos resultados. Quando dizemos que 2 mais 2 igual a 4, estamos fazendo uma afirmação baseada na aritmética básica, um ramo da matemática fundamentado em axiomas e regras bem estabelecidos. Dentro desse sistema, a soma de 2 e 2 será sempre 4, desde que sigamos os mesmos axiomas e definições. Isso nos leva a considerar a afirmação como uma verdade absoluta dentro do contexto matemático, porque não há variabilidade ou ambiguidade na operação ou no resultado. Do ponto de vista de uma filosofia que defende a verdade absoluta, como o racionalismo clássico, a expressão 2 mais 2 igual a 4 é um exemplo perfeito de uma verdade universal e necessária. Não depende de experiência sensível ou de contexto cultural. É uma verdade que poderia ser reconhecida por qualquer ser racional em qualquer lugar do universo. Contudo, é importante reconhecer que a natureza absoluta dessas verdades matemáticas é condicionada pelo sistema em que elas operam. Se estivermos fora do sistema da aritmética clássica, como na teoria dos números modulares ou em certos sistemas lógicos não convencionais, a soma de 2 e 2 poderia não ser 4. Por exemplo, em aritmética modular com módulo 3, 2 mais 2 é igual a 1. E isso ilustra que, mesmo na matemática, a verdade absoluta depende dos axiomas e regras em uso. Portanto, afirmar que 2 mais 2 é sempre verdadeiro pressupunha a aceitação de um conjunto específico de regras e definições. Dentro dessas regras, a verdade é absoluta. Fora delas, pode não ser. A filosofia que defende a verdade absoluta se apoia na ideia de que algumas proposições são necessariamente verdadeiras em qualquer contexto racionalmente concebível. A matemática serve como um exemplo robusto para essa visão, desde que o sistema de referência seja mantido fixo. Esse debate toca em questões mais amplas sobre a natureza da verdade, a validade universal de proposições matemáticas e o papel dos sistemas formais na determinação do que consideramos verdade. Quando afirmamos que 2 mais 2 é 4, estamos utilizando a aritmética na base 10, o sistema de numeração decimal que é o mais comum e intuitivo para os seres humanos. Nesse sistema, a representação dos números é feita usando 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e as operações aritméticas seguem regras que foram estabelecidas com base nessa estrutura. No entanto, o resultado de uma operação aritmética pode variar conforme o sistema numérico ou o conjunto de regras em uso. Em diferentes bases ou contextos matemáticos, a adição de 2 mais 2 pode levar a um resultado diferente. Vamos explorar alguns exemplos para ilustrar isso. 1. Sistema binário, base 2. No sistema binário, que utiliza apenas os dígitos 0 e 1, a adição de 2 mais 2 é representada de maneira diferente. Em binário, o número 2 é representado como 10.
Assim, a adição de 10 mais 10 resulta em 100, que corresponde ao número 4 na base 10. Embora o valor final ainda seja equivalente a 4 no sistema decimal, a representação no sistema binário é diferente. Se tomarmos apenas os dígitos usados, poderíamos interpretar que 100 é o resultado, sem usar o símbolo 4. 2. Aritmética modular. Na aritmética modular, o resultado de uma operação depende de um módulo específico. Por exemplo, em aritmética modular com módulo 3, conhecida como mod 3, os números possíveis são 0, 1 e 2, e qualquer resultado é reduzido para estar dentro desse conjunto. Nesse sistema, 2 mais 2 é 1 mod 3. Aqui, somamos 2 e 2 para obter 4, mas, como estamos considerando o módulo 3, subtraímos 3 do resultado, o que nos dá 1. Dessa forma, no contexto da aritmética modular, 2 mais 2 não é 4, mas sim 1. 3. Outras bases numéricas. Em um sistema de base 5, por exemplo, os dígitos utilizados são 0, 1, 2, 3 e 4. O número 4 na base 10 é representado como 4 na base 5. Já o número 5 na base 10 seria representado como 10 na base 5. Assim, se somarmos 2 mais 2 na base 5, 2 mais 2 é igual a 4. Mas se somarmos 2 mais 3 na base 5, obteremos 10, que é diferente do nosso resultado na base 10, onde seria 5. Sistemas numéricos não convencionais. Podemos imaginar sistemas matemáticos mais abstratos ou simbólicos, onde a operação de adição segue regras completamente diferentes. Por exemplo, em certos sistemas algébricos, a operação de adição pode não ser comutativa ou associativa, e os símbolos podem representar entidades que não são números no sentido convencional. Reflexão filosófica. Esses exemplos ilustram que a verdade de 2 mais 2 é 4 é contingente ao sistema numérico e às regras que definem a operação de adição. Na base 10, essa afirmação é absolutamente verdadeira. Em outros contextos, ela pode ser reinterpretada ou modificada. Isso sugere que, embora possamos ter verdades absolutas dentro de sistemas formais específicos, essas verdades são relativas às convenções e regras desses sistemas. Portanto, defender a ideia de que 2 mais 2 pode não ser 4 é reconhecer que a matemática é um conjunto de linguagens e sistemas simbólicos que, embora internamente coerentes, dependem das definições e contextos que escolhemos adotar. Isso abre espaço para uma compreensão mais flexível e contextualizada da verdade matemática, sem abandonar a precisão e a coerência lógica que caracteriza a disciplina. A afirmação de que 2 mais 2 é frequentemente citada como exemplo de uma verdade absoluta, ou seja, uma verdade que é universal, necessária e inquestionável. No entanto, ao examinar essa afirmação sob uma lente filosófica, podemos argumentar que mesmo as chamadas verdades absolutas estão cercadas e delimitadas pelas definições e convenções que adotamos. Vamos explorar como isso ocorre. 1. A dependência de definições e regras. A afirmação 2 mais 2 é verdadeira, mas essa verdade depende de várias definições e regras pré-estabelecidas. Definição dos números. Precisamos definir o que entendemos por 2 e 4. No sistema decimal, 2 representa 2 unidades e 4 representa 4 unidades. Mas em outros contextos, como na teoria dos conjuntos, 2 pode significar o conjunto com 2 elementos, e a operação mais pode não se aplicar da mesma forma. Definição da operação de adição. A adição é uma operação matemática definida por axiomas específicos. Em aritmética básica, 2 mais 2 significa adicionar 2 unidades a 2 unidades. No entanto, se alterarmos a definição de adição, como em certos sistemas algébricos ou modulares, o resultado pode mudar. Sistema numérico. A verdade de 2 mais 2 assume que estamos operando no sistema de numeração decimal. Em outros sistemas numéricos, como o binário, octal ou hexadecimal, a representação e o resultado da operação serão diferentes. Essa dependência de definições mostra que, mesmo em matemática, uma das disciplinas que mais se aproxima da ideia de verdade absoluta, o que consideramos absoluto é, na verdade, condicionado a um conjunto específico de regras e convenções. 2. Verdade condicional e contextual. Podemos argumentar que a verdade de 2 mais 2 é absoluta dentro do contexto do sistema decimal e da aritmética clássica. Isso significa que, desde que aceitemos as definições e axiomas desse sistema, a afirmação é inquestionável.
Entretanto, essa verdade é condicional. Se definirmos números e operações de uma maneira diferente, a afirmação 2 mais 2 pode não se sustentar. Por exemplo, em lógica paraconsistente, onde uma contradição pode ser verdadeira, poderíamos conceber um sistema onde 2 mais 2 possa ser 4 e não 4 ao mesmo tempo. Se mudarmos o contexto para a aritmética modular, como mencionado antes, 2 mais 2 pode resultar em um valor diferente. Nesse caso, a verdade de 2 mais 2 é dependente do módulo escolhido. Isso sugere que a verdade absoluta está, de certa forma, limitada pela estrutura e contexto em que operamos. A verdade absoluta de 2 mais 2 é, na verdade, uma verdade condicional a um conjunto de regras aceito como dado. Em termos filosóficos, isso nos leva a questionar se o conceito de verdade absoluta faz sentido sem considerar o contexto em que é formulada. 3. Relativismo versus absolutismo filosófico. O absolutismo filosófico sustenta que algumas verdades são imutáveis e universais. Porém, a análise de 2 mais 2 mostra que até mesmo essas verdades dependem do sistema em que são formuladas. Isso não significa que todas as verdades sejam relativas no sentido trivial, mas sim que aquilo que consideramos absoluto está circunscrito por nossas definições e convenções. Podemos então dizer que a verdade absoluta de 2 mais 2 é uma verdade no sentido lógico-formal, mas não necessariamente uma verdade metafísica universal. Em outras palavras, é uma verdade absoluta dentro de um sistema formal específico, mas fora desse sistema, precisamos reformular as condições sob as quais fazemos essa afirmação. 4. Implicações filosóficas. Essa reflexão nos leva a algumas implicações filosóficas importantes. Natureza contextual da verdade. A verdade, mesmo quando considerada absoluta, deve ser entendida dentro do contexto em que é enunciada. No caso de 2 mais 2, o contexto é o sistema decimal e a aritmética clássica. Construção humana dos sistemas. Sistemas matemáticos e lógicos são construções humanas baseadas em axiomas e definições arbitrariamente escolhidos. O que consideramos verdade absoluta nesses sistemas é, na verdade, uma consequência da coerência interna desses sistemas e não de uma verdade transcendental. A verdade aparentemente absoluta de que 2 mais 2 está circunscrita pelas definições e contextos em que a afirmamos. Ela é absoluta dentro de um sistema específico, mas esse absolutismo é condicional à aceitação desse sistema. Assim, a filosofia nos mostra que a verdade absoluta, quando profundamente analisada, revela-se como um conceito mais complexo e, em muitos casos, mais relativo do que inicialmente parece. Mesmo as verdades que parecem absolutas são moldadas pelas escolhas humanas de sistema, linguagem e contexto. Isso nos força a reconsiderar a ideia de que existem verdades completamente independentes do contexto. A questão de se a verdade é absoluta ou relativa é uma das mais antigas e complexas na filosofia. A resposta depende, em grande parte, do que entendemos por verdade, do contexto em que ela é aplicada e das implicações epistemológicas e ontológicas envolvidas. Vamos explorar ambas as perspectivas e algumas posições intermediárias. 1. Verdade absoluta. A ideia de verdade absoluta sustenta que algumas proposições são verdadeiras em todos os tempos, lugares e contextos, independentemente de opiniões ou percepções humanas. Em outras palavras, a verdade absoluta é imutável, não muda com o tempo ou com as circunstâncias. Universal, é verdadeira em qualquer lugar para qualquer observador. Independente, não depende de crenças, percepções ou interpretações humanas. Exemplos clássicos de verdades absolutas incluem certos axiomas matemáticos, como 2 mais 2 igual a 4, dentro do sistema aritmético clássico, e leis lógicas, como o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Para defensores do absolutismo, verdades matemáticas, lógicas ou metafísicas são vistas como fundamentais e imutáveis. 2. Verdade relativa. O relativismo, por outro lado, argumenta que a verdade depende de fatores como contexto, cultura, perspectiva ou sistema de crenças. De acordo com essa visão, a verdade não é algo fixo e imutável, mas algo que pode variar. Contextual. A verdade de uma proposição pode depender do contexto em que ela é feita. Por exemplo, uma verdade em um sistema matemático pode não se aplicar em outro. Perspectiva. Pode depender de quem está observando ou interpretando. O que é verdade para uma pessoa pode não ser para outra, com base em suas crenças ou experiências. Cultural.
A verdade pode ser vista como um produto de construções culturais e históricas. O que é considerado verdadeiro em uma cultura pode ser falso em outra. O relativismo está frequentemente associado a campos como ética, onde o que é bom ou mal pode variar de acordo com a cultura, e epistemologia, onde diferentes culturas ou paradigmas científicos têm diferentes critérios para o que conta como conhecimento verdadeiro. 3. Posições intermediárias e complementares. Entre essas duas posições extremas, há abordagens intermediárias que tentam reconciliar aspectos do absolutismo e do relativismo. Relativismo epistemológico com absolutismo metafísico. Aqui, argumenta-se que pode haver verdades absolutas sobre a realidade, mas nosso acesso a elas é limitado e depende de contextos, culturas e sistemas de crenças. Assim, o que podemos conhecer, epistemologia, pode ser relativo mesmo que haja verdades absolutas sobre o que existe, metafísica. Contextualismo. Esta posição sugere que a verdade de uma proposição depende do contexto em que ela é enunciada, mas isso não significa que não haja verdades absolutas. Em vez disso, a aplicação e a interpretação das verdades absolutas podem variar de acordo com o contexto. Coerentismo. Do ponto de vista epistemológico, a verdade é definida pela coerência interna dentro de um sistema de crenças. Assim, uma proposição é verdadeira se ela se encaixa consistentemente em um sistema, sem contradições. Embora isso pareça relativista, coerentistas argumentam que certos sistemas podem se aproximar mais da verdade absoluta. 4. Perspectiva crítica. Quando analisamos a verdade como conceito, percebemos que verdade absoluta é um ideal difícil de alcançar na prática humana, pois sempre interpretamos e aplicamos a verdade dentro de contextos específicos e com base em nossas limitações cognitivas e culturais. Por outro lado, um relativismo total implica que qualquer proposição poderia ser verdadeira, dependendo do contexto ou da perspectiva, o que pode levar a um tipo de niilismo epistemológico, onde nada pode ser verdadeiramente conhecido. Conclusão. A resposta à pergunta "a verdade é absoluta ou relativa" depende, em grande medida, do que entendemos por verdade e do tipo de verdade que estamos discutindo. Se falamos de verdades formais, como na matemática e na lógica, parece razoável sustentar que há verdades absolutas, ainda que dentro de sistemas específicos. Se falamos de verdades empíricas, culturais ou subjetivas, então a relatividade se torna uma consideração importante. A verdade pode ser considerada absoluta em contextos formais e bem definidos, mas em termos práticos e interpretativos, ela está frequentemente cercada de relatividade. A melhor abordagem pode ser reconhecer a coexistência desses dois aspectos, com a compreensão de que nossas limitações epistemológicas nos levam a navegar entre o absolutismo e o relativismo conforme o contexto. A alegação de que 2 mais 2 nem sempre é igual a 4, dependendo do sistema matemático e dos axiomas empregados, é legítima e não se trata de um sofisma, desde que seja apresentada de forma clara e com contexto adequado. Vamos explorar por que isso é assim e como essa afirmação se diferencia de um sofisma. 1. Contextualização matemática. A matemática não é um sistema único e absoluto. Ela é composta por diversos ramos e estruturas que seguem diferentes conjuntos de axiomas e regras. Dentro da aritmética clássica, base 10 e usando a operação padrão de adição, 2 mais 2 igual a 4 é uma verdade inquestionável. Contudo, se mudarmos o contexto ou o sistema em que estamos operando, o resultado pode ser diferente. Alguns exemplos incluem: a aritmética modular. Como mencionado anteriormente, em aritmética modular com o módulo 3, temos 2 mais 2 igual a 1 mod 3. Isso significa que, ao operar dentro das regras desse sistema específico, a soma de 2 e 2 não é 4, mas 1. Aqui, não estamos negando a verdade de 2 mais 2 igual a 4 na aritmética clássica, mas mostrando como ela não se aplica em outro contexto matemático. Bases numéricas. Em diferentes sistemas de numeração, como binário, octal ou hexadecimal, a representação dos números e o resultado das operações podem mudar, embora o valor numérico subjacente possa permanecer o mesmo. Em binário, por exemplo, 2 é representado como 10 e, somando 10 mais 10, obtemos 100, que equivale a 4 na base 10.
Estruturas algébricas. Em certas estruturas algébricas, como em grupos ou anéis com operações definidas de maneira não usual, a adição de elementos pode seguir regras que divergem da aritmética comum, resultando em somas diferentes. Esses exemplos mostram que a afirmação de que 2 mais 2 pode não ser 4 é um apontamento válido das diferentes formas de representar e operar com números em diferentes sistemas matemáticos. 2. Alegação legítima versus sofisma. Um sofisma é um argumento que parece lógico e verdadeiro, mas que é, na verdade, falacioso e usado para enganar ou confundir. Geralmente, um sofisma se baseia em manipulação semântica ou em saltos lógicos que não se sustentam sob análise crítica. Por que não é sofisma? Clareza de contexto. Quando afirmamos que 2 mais 2 pode não ser 4, estamos explicitamente reconhecendo que isso se aplica em sistemas específicos, diferentes do sistema decimal clássico. A clareza sobre o contexto em que isso ocorre evita a manipulação ou confusão intencional. Coerência interna. A afirmação é coerente dentro das regras e axiomas de cada sistema matemático. Não há contradição lógica quando entendemos que estamos falando de diferentes sistemas formais. Propósito de explicação. O propósito dessa alegação é educativo e explicativo, mostrando a diversidade dos sistemas matemáticos e não de enganar ou distorcer a verdade matemática convencional. Comparação com sofismas comuns. Um exemplo clássico de sofisma seria o uso da semântica para confundir, como na frase "nada é melhor do que a felicidade" e "um sanduíche é melhor do que nada". Logo, um sanduíche é melhor do que a felicidade. Aqui, a manipulação das palavras leva a uma conclusão absurda. Já no caso de 2 mais 2 ser diferente de 4 em contextos específicos, não há distorção ou manipulação, apenas uma exposição de diferentes contextos matemáticos. 3. Justificativa filosófica. Filosoficamente, essa discussão mostra que a verdade matemática, embora possa parecer absoluta, é na verdade dependente do contexto de definições e axiomas em que está inserida. Mostrar que 2 mais 2 pode não ser 4 em certos sistemas não nega a verdade da aritmética clássica, mas destaca a natureza contextual das verdades formais. Pluralidade de sistemas. A matemática é uma construção humana que pode adotar muitos sistemas diferentes. A verdade de uma proposição matemática é sempre relativa ao sistema em que ela é formulada. Natureza condicional das verdades matemáticas. A matemática explora a coerência interna de sistemas formais. Se mudarmos os axiomas ou regras, mudamos as verdades derivadas. Isso não é sofisma, mas sim uma característica da própria estrutura da matemática. Portanto, afirmar que 2 mais 2 pode não ser 4, dependendo do sistema matemático empregado, é uma alegação legítima e não um sofisma. Ela reconhece que a matemática possui múltiplas interpretações e sistemas formais, cada um com suas próprias regras e verdades internas. A legitimidade dessa afirmação reside em sua clareza e coerência no uso dos diferentes contextos e na honestidade intelectual ao reconhecer a diversidade da disciplina matemática. A análise proposta mostra que, mesmo dentro da matemática clássica de base 10, a aplicação da aritmética simples nem sempre reflete as complexidades do mundo real. Isso porque as operações matemáticas e os conceitos numéricos são abstrações idealizadas que, embora extremamente úteis e poderosas, não capturam completamente a natureza multifacetada e dinâmica de certos fenômenos naturais e cotidianos. Vamos desenvolver esse pensamento em diferentes contextos. 1. A limitação da aritmética simples no mundo real. A aritmética clássica, como 2 mais 2 igual a 4, funciona bem em contextos onde as unidades são claramente definidas e discretas. Por exemplo, ao contar objetos como maçãs ou carros, cada unidade é distinta e separada. No entanto, quando lidamos com fenômenos onde as fronteiras entre as unidades não são claras, como gotas de água ou misturas de cores, a simples adição numérica não é suficiente para capturar o resultado. Gotas de água. Quando somamos uma gota de água a outra gota, o resultado não é 2 gotas, mas uma única gota maior. A aritmética padrão assume que cada unidade é independente e somável, mas na realidade, a natureza física das gotas e a coesão molecular causam a fusão em uma única entidade. Mistura de cores. Na arte e na ciência da ótica, somar uma cor a outra não resulta em 2 cores, mas em uma nova cor, resultado da interação dos comprimentos de onda de luz.
A soma aritmética não se aplica aqui, pois estamos lidando com um fenômeno qualitativo, não quantitativo no sentido clássico. Fusão estelar. Quando duas estrelas colidem e se fundem, o resultado não é duas estrelas, mas uma única estrela com características novas. Além disso, a massa pode não ser simplesmente a soma das massas originais devido à perda de massa através de radiação e outros processos durante a fusão. Esses exemplos mostram que, mesmo na base 10, a aplicação da aritmética simples pode ser inadequada para descrever certos processos e interações do mundo físico. 2. A abstração da matemática e a complexidade da realidade. Unidades heterogêneas. Nem todas as unidades são equivalentes. Uma gota de água mais uma gota de água pode se fundir, mas o mesmo não acontece com duas pedras ou duas moedas. A identidade da unidade e suas propriedades físicas ou químicas afetam o resultado da adição. Interação e emergência. Muitos sistemas físicos e biológicos exibem propriedades emergentes, onde o comportamento do todo não é apenas a soma das partes. A fusão de cores, a mistura de substâncias químicas e a fusão de estrelas são exemplos de como a simples adição de unidades não captura o resultado final. Dependência de contexto. Mesmo dentro de um sistema matemático como a base 10, o contexto de aplicação muda o significado da operação. Na economia, por exemplo, a adição de um recurso pode ter um impacto multiplicador ou diminutivo, dependendo de fatores externos como demanda, mercado e logística. 3. A natureza relacional das operações matemáticas. As operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação e divisão são bem definidas dentro de um sistema formal, mas quando aplicadas a situações do mundo real, muitas vezes não se comportam de forma previsível. Isso ocorre porque relações não lineares. A soma de duas quantidades pode não resultar em uma soma linear. Na física, a combinação de forças, a superposição de ondas ou a fusão de energias podem resultar em algo que não corresponde diretamente à soma aritmética. Fenômenos qualitativos versus quantitativos. A matemática tradicional lida principalmente com quantidades, mas o mundo real muitas vezes lida com qualidades. O que é somado em uma reação química ou em uma interação social não são apenas números, mas propriedades qualitativas que interagem de maneiras complexas e, por vezes, imprevisíveis. 5. Uma visão expandida da matemática. Portanto, a afirmação de que 2 mais 2 é 4 é limitada mesmo na base 10 quando aplicada ao mundo real. A matemática tradicional, apesar de ser uma ferramenta poderosa para descrever e compreender o mundo, opera dentro de um sistema de abstração que nem sempre captura a complexidade e a riqueza das interações reais. Reconhecer essas limitações não é rejeitar a matemática, mas expandir nossa compreensão de como diferentes contextos exigem diferentes formas de raciocínio e modelagem. Assim, é possível afirmar que a afirmação de que 2 mais 2 é válida no contexto da aritmética clássica, mas não deve ser tomada como uma verdade absoluta ou universal que se aplique a todos os aspectos e fenômenos da realidade. Existem muitos exemplos práticos em diferentes campos onde a soma dos termos não representa um simples resultado aritmético. Em cada caso, a interação dos elementos envolvidos resulta em algo diferente do que seria esperado pela adição convencional. Aqui estão alguns exemplos ilustrativos. 1. Mistura de substâncias químicas. Água e álcool. Quando misturamos 50 ml de água com 50 ml de álcool, o volume total da mistura não será 100 ml. Isso ocorre porque as moléculas de água e álcool se reorganizam, ocupando menos espaço do que a soma de seus volumes individuais. Reações químicas. Em muitas reações químicas, os reagentes combinam-se para formar produtos cujas quantidades em massa ou volume não são simplesmente a soma dos reagentes. Por exemplo, na reação entre hidrogênio e oxigênio para formar água, 2H2 mais O2, 2H2O, a massa total se conserva, mas a composição dos produtos é qualitativamente diferente dos reagentes. 2. Mistura de materiais em engenharia. Ligas metálicas. Quando misturamos dois metais para formar uma liga, como o bronze, cobre e estanho, o resultado é um material com propriedades mecânicas, térmicas e elétricas diferentes das propriedades individuais dos metais originais. A soma das propriedades não é simplesmente aritmética. Materiais compostos. Na engenharia de materiais, combinar fibras de vidro com resina epóxi cria um material composto, fibra de vidro, que é muito mais forte e leve do que a soma das propriedades de cada componente individual.
3. Interações físicas. Forças em física. A soma vetorial de duas forças que atuam em ângulos diferentes não resulta na soma simples dos valores numéricos das forças, mas sim em uma força resultante obtida pela regra do paralelogramo. Por exemplo, se duas forças de 5 newtons atuam em um ângulo de 90 graus, a força resultante será raiz quadrada de 5 elevado a 2 mais 5 elevado a 2 igual raiz quadrada de 50 igual a 7,07 newtons e não 10 newtons. Ondas. Quando duas ondas se encontram, elas podem se combinar de maneira construtiva ou destrutiva. Duas ondas em fase se somam, criando uma onda de amplitude maior, soma construtiva. Mas duas ondas fora de fase podem se anular completamente, resultando em amplitude zero, apesar de ambas as ondas estarem presentes. 4. Sistemas biológicos. Populações de espécies. Na ecologia, adicionar uma nova espécie a um ecossistema pode ter impactos que não correspondem a uma simples soma das espécies. Isso pode resultar em competição, predatismo ou mutualismo, afetando a dinâmica populacional de maneiras complexas. Interações medicamentosas. Em farmacologia, a combinação de dois medicamentos pode ter efeitos sinérgicos, onde o efeito combinado é maior do que a soma dos efeitos individuais, ou antagônicos, onde o efeito combinado é menor do que a soma dos efeitos individuais. 5. Fenômenos ópticos e cores. Mistura de cores, aditiva e subtrativa. Na mistura aditiva de luz, somar luz vermelha e verde resulta em luz amarela, não em duas cores. Na mistura subtrativa, como ao combinar tintas, misturar azul e amarelo resulta em verde, uma cor completamente nova. Filtros de luz. Passar luz branca através de um filtro azul e depois por um filtro amarelo não resulta em luz azul e amarela somadas, mas pode bloquear a luz completamente, resultando em escuridão. 6. Processos psicológicos e sociais. Memória de trabalho. Em psicologia, a soma de duas tarefas mentais pode resultar em uma carga cognitiva muito maior do que a soma simples de cada tarefa, levando à sobrecarga cognitiva. Dinâmica de grupo. Em grupos sociais ou organizacionais, a soma das habilidades individuais dos membros não necessariamente resulta em uma equipe mais produtiva. Fatores como conflitos, falta de coordenação ou problemas de comunicação podem fazer com que o resultado seja menor do que a soma dos talentos individuais. 7. Economia e finanças. Economias de escala. Na economia, aumentar a produção nem sempre leva a um aumento linear nos custos. Em economias de escala, produzir mais pode reduzir o custo médio e o ganho total pode ser maior do que a soma dos ganhos individuais de cada unidade. Sinergias em fusões. Quando duas empresas se fundem, a soma dos valores das empresas pode resultar em um valor maior do que a soma dos valores individuais devido a sinergias operacionais, financeiras ou de mercado. Da mesma forma, se as sinergias não forem bem geridas, o valor final pode ser menor. 8. Interações químicas na alimentação. Cozinhar ingredientes. Combinar certos ingredientes em uma receita, como ao fazer uma emulsão de óleo e água para criar uma maionese, resulta em uma textura e sabor que não correspondem a uma simples soma das características dos ingredientes separados. A soma de componentes individuais muitas vezes resulta em emergências, sinergias ou efeitos que vão além da simples adição dos termos envolvidos. Esses exemplos mostram que a soma aritmética simples é uma abstração útil, mas limitada, e que no mundo real, a interação entre os componentes pode produzir resultados qualitativamente diferentes. Essa é uma discussão interessante e comum em debates filosóficos e matemáticos. Muitas vezes, quem argumenta de forma perentória que 2 mais 2 é 4 como uma verdade inquestionável, o faz partindo da matemática convencional e, mais especificamente, da base 10. O que esse tipo de argumento não leva em conta são as condições sobre as quais a aritmética simples pode ou não se aplicar. Essa afirmação perentória ignora contextos como sistemas numéricos alternativos ou fenômenos naturais onde a simples adição não representa a realidade. Portanto, o argumento de que 2 mais 2 pode não ser igual a 4, dependendo do sistema ou contexto, não é falacioso, mas legítimo, uma vez que o resultado aritmético depende dos axiomas e regras estabelecidas no sistema em uso.
Esse tipo de diálogo mostra como as verdades matemáticas são aplicadas em sistemas bem definidos e não são absolutas em todos os cenários possíveis. A discussão sobre a limitação da aritmética simples em descrever fenômenos complexos e a ideia de que a soma de componentes não resulta sempre em uma simples adição dos valores numéricos é um tema que perpassa várias áreas da matemática, lógica e filosofia, sem estar necessariamente concentrado em um único tratado. No entanto, há obras e autores que exploram aspectos relacionados a essa discussão de maneiras diferentes. Alguns dos principais tratados e conceitos que abordam essas ideias incluem 1. Principia Mathematica, 1910-1913, por Alfred North Whitehead e Bertrand Russell. Discussão. Embora focado principalmente nos fundamentos da matemática e na lógica formal, o princípio matemática tenta fornecer uma base lógica para a matemática, mostrando como verdades aritméticas e outras podem ser derivadas de axiomas lógicos. A obra busca formalizar a matemática e, portanto, toca em questões de consistência e completude dentro de sistemas formais. Conclusão. A conclusão não é especificamente sobre a soma de componentes, mas o tratado mostra que a verdade matemática depende de axiomas e regras de inferência dentro de um sistema formal específico, sugerindo que mudanças nesses axiomas podem levar a verdades diferentes. 2. Gödel, Escherbach and the Eternal Golden Braid, 1979, por Douglas Hofstadter. Discussão. Este livro explora as intersecções entre lógica, arte e música para discutir a natureza da mente e da matemática. Hofstadter explora como sistemas formais podem ter comportamentos inesperados e como propriedades emergentes podem surgir de componentes simples, como ocorre na música de Bach ou nos padrões de Escher. Conclusão. O livro sugere que sistemas complexos podem exibir comportamentos emergentes que não são previsíveis a partir da simples soma dos componentes, e isso é relevante para a discussão sobre como a matemática pode ou não capturar essas complexidades. 3. How to Solve It, 1945, por George Puglia. Discussão. Embora seja um manual prático sobre resolução de problemas matemáticos, Puglia enfatiza a importância de entender o contexto e a natureza dos problemas matemáticos. Isso implica reconhecer que a matemática formal pode ter limitações quando aplicada ao mundo real. Conclusão. Puglia conclui que o raciocínio matemático deve ser adaptável e criativo, considerando o contexto dos problemas. Isso ecoa a ideia de que operações simples podem não capturar toda a complexidade de situações práticas. 4. Teoria dos sistemas e complexidade. Discussão. A teoria dos sistemas, que inclui obras como General System Theory, 1968, por Ludwig von Bertalanffy, explora como componentes em sistemas complexos interagem de maneiras não lineares e como o comportamento do sistema como um todo não pode ser reduzido a uma simples soma de seus componentes. Conclusão. A teoria dos sistemas conclui que as propriedades emergentes e interações complexas são fundamentais para entender o comportamento do todo, indo além da simples soma dos componentes. 4. Teoria das apologias, 1940, por G.H. Hardy. Discussão. Embora focado mais na beleza e na pureza da matemática teórica, Hardy aborda a separação entre matemática pura e matemática aplicada, sugerindo que o valor da matemática pura está em sua consistência interna, enquanto suas aplicações no mundo real são uma questão separada. Conclusão. Hardy defende que a matemática pura é bela e consistente em si mesma, mas não necessariamente útil ou descritiva do mundo real, indicando uma limitação em aplicar diretamente conceitos matemáticos a situações práticas. 6. On Growth and Form, 1917. Discussão. Este trabalho examina como formas biológicas e crescimento podem ser descritos matematicamente, mas também mostra que as fórmulas simples muitas vezes não capturam a complexidade das interações naturais. A soma de pequenas mudanças pode resultar em transformações qualitativas, não quantitativas. Conclusão. Thomson conclui que a matemática deve ser usada de maneira flexível e adaptativa para descrever o mundo biológico, sugerindo que somas simples muitas vezes não refletem a verdadeira complexidade dos processos naturais. Conclusão geral. Esses tratados, em conjunto, sugerem que a matemática é um sistema formal, com grande capacidade descritiva, mas suas limitações emergem quando aplicada a fenômenos complexos e contextuais.
A ideia central é que a soma simples de componentes muitas vezes não reflete o comportamento do sistema como um todo. Isso leva à conclusão de que a matemática deve ser aplicada com cuidado e consciência de seus limites, especialmente quando lidamos com sistemas não lineares, emergentes e complexos.